Olá, boa noite, amigos. Como vão vocês? Nós estamos aqui para o primeiro encontro consagrado de 2021. Com muita alegria que o projeto Acolher Perdas e Lutos vai trazer uma nova programação, um estilo que vai somar esse ano a tudo aquilo que a Adenar já veio trazendo no ano passado. Adenar, nós estamos cheios de novidades, né? Esse ano vai ser bom, fala a verdade. Vai ser muito bom. Acho que nós vamos dinamizar mais as nossas conversas, né? Inserir, criar um pouco, isso é muito bom. Graças ao Projeto Acolher. Nossa, graças à parceria que o Projeto Acolher está fazendo junto com a Adenar Novaes. Isso é bom demais. E por falar em parceria, gente, é com muita alegria que nós vamos agradecer não só as transmissões da nossa rede Amigo Espírita, queridos, o TV7, mas também porque nós estamos com uma nova transmissão, uma terceira, que iniciamos essa parceria agora, em janeiro, com o pessoal do Lar José, que se encontra no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Então, sejam todos bem-vindos. E é muito bom a gente estar transmitindo a live através de vocês também. Então, boa noite ao pessoal que está chegando, já estão todos aí entrando na nossa rede. E hoje nós vamos ter um tema sensacional, que é o primeiro desse novo método que foi desenhado, onde nós pensamos com muito carinho, junto com a Adenar, o que nós poderíamos agregar a tudo aquilo que já vinha sendo feito. Então, olha a ideia, gente. Esse trabalho, nós escolhemos vários temas já do ano inteiro, dos 12 meses, onde esses temas vão provocar na gente uma visão psicológica e espiritual para que a gente possa trabalhar em conjunto essas áreas do ser humano. E aí, olha que ideia bacana. A primeira semana do mês, a Adenar vai trazer um tema teórico, é o caso de hoje, que é o nosso tema querido, consciência e inconsciente. E na segunda quinzena, quando nós retornamos na segunda parte do mês, a Adenar vai fazer, gente, um trabalho prático, um exercício para que a gente possa incluir na nossa vida, aprender a lidar ligado ao tema que foi feito na primeira semana. Então, essa é uma soma maravilhosa, depois desses 6 meses de sagrado, porque nós fizemos em dezembro 6 meses, basicamente, de sagrado, e estamos retornando com essa grande novidade. Eu sou a favor, vocês sabem, o pessoal que é do projeto sabe, que a gente trabalha com exercícios, e a gente já comprovou nesses 47 grupos que nós temos a importância de fazermos os exercícios. Inclusive, o projeto, Adenar, tem o caderno de atividades. Nós temos um caderno online que nós entregamos para todas as pessoas, e ali vai o vídeo, e ali a gente coloca a resposta com a resposta que a pessoa deu. Então, a pessoa mantém um caderno de atividades, que quem sabe, se a gente tiver, olha aí, voluntários no Sagrado, o Sagrado também pode ter um caderno de exercício, um caderno de atividades. E aí você vai percebendo o crescimento pessoal que você vai tendo em relação a esse trabalho que você está fazendo. Então, estão todos aí convidados a fazer parte, e imperdível, né? Você não pode perder a parte teórica para poder fazer a parte prática, entendendo bem o conteúdo. Então, vamos lá. Hoje, o tema de abertura é a consciência e o inconsciente. Mas antes, a gente não pode deixar de trazer as frases da nossa querida Mirra, a nossa amiga espiritual, a nossa, que, vamos dizer, mentora do trabalho, colaboradora com o trabalho, né? E é onde ela deixa sempre para Adenar algumas frases para que ele possa dividir com a gente. Então, vamos lá. Qual é a primeira frase? Olha aí. Alegre-se com a vida. Alegre-se com o coração em paz e com a consciência voltada para o bem servir, o bem querer e o bem amar. Me chama a atenção a primeira parte, a primeira afirmação. Alegre-se com a vida. O que eu sinto de Mirra é uma mulher de bem com a vida. Não é uma mulher ortodoxa, é uma mulher de bem com a vida. Um espírito que, quando estava encarnado, vem de uma família de banqueiros, família rica, que migrou para a França e passou uma boa parte da sua vida no ashram de Sri Aurobindo, educando crianças e canalizando a mãe.
E ela desencarna, foi no século passado, 1973, que ela desencarnou, de bem com a vida, por ter tido uma vida muito saudável. Ela era uma artista, pintora, muito saudável, muito cheia de vida. Então, quando ela diz alegre-se com a vida, é porque ela era uma pessoa cheia de vida e continua sendo um espírito cheio de vida. Sinto nela uma certa flexibilidade em ser não ortodoxa, não voltada para especificamente a religião, mas para algo sagrado que é a vida humana, né? Maravilhoso. Aí ela colocou: plante a semente da paz em sua caminhada, regue-a, quer dizer, molhe essa semente com o olhar da amorosidade sobre as pessoas e adube-a, quer dizer, adubar a semente com a bondade que exala do seu coração. Então, é como se ela sempre chamasse atenção para a amorosidade, para a bondade, em tudo que você fizer, em tudo, com todas as pessoas com quem você contracenar, sejam pessoas agressivas ou não, sempre tem um olhar amoroso, sempre tenha bondade no coração, porque se o outro lhe agride, é por infelicidade do outro, né? E E a por terceira? último, ela coloca ante o outro, novamente, essa preocupação na relação ser uma relação pacífica, ofereça-lhe a compreensão de sua natureza divina, da natureza divina do outro, da imortalidade do outro e do quão generoso pode ser o seu coração. Quer dizer, é como se ela quisesse mostrar às pessoas que todos os seres humanos são seres divinos, são imortais e são generosos de coração, estimulando esse lado, esse estado interior de cada ser humano, né? Nossa, maravilhoso, Adenal. Mas realmente vai vindo umas mensagens que a gente vai podendo cada vez mais interiorizar. A partir desse ano, gente, nós vamos ter dentro da nossa página, lá da www.projetoacolher, perdaseluto.com.br, nós vamos ter ali um local com todas as mensagens da Mirra para que você possa ter acesso a poder ler novamente e estar aqui com a gente. Gente, então, hoje a Adenauer vai fazer até às 18h40 a explicação sobre o estudo, e das 18h40 às 19h a gente vai abrir para perguntas para Mas, que vocês possam participar. Rosana, antes de você sair, deixa eu dividir uma experiência que eu vivi hoje. Conte, vá. Olhe bem, eu me lembro quando Mirra Alfaça se aproximou de mim, eu comecei a ter algumas ideias que não eram habituais, um modo de pensar que não era habitual. Depois ela sugeriu a palavra mãe, né? E eu fui para trás de um livro que eu ganhei, e fui ver que esse livro era Conversas com a Mãe, era dela, e eu me lembrei que um amigo me presenteou esse livro, eu reli o livro, e senti que era ela que estaria presente na minha mente, né? Isso tem um tempinho. Foi antes da gente começar o encontro com o sagrado. Eu me lembro que isso aconteceu em dezembro, no mês de dezembro, né? Foi de Nós 2019. começamos em maio do ano passado, foi em dezembro de 2019 que eu senti a presença dela e confirmei que era ela em janeiro, mais ou menos, do ano passado. Hoje de manhã, eu fui com a presidente da Fundação La Harmonia e uma conselheira visitar uma escola que nós estamos construindo numa comunidade aqui perto. E fomos andando, passando pela comunidade. E o prédio está ficando muito bonito, um prédio de 4 andares, são 300 crianças que vão estudar ali, e subi assim uma ladeira para chegar no fundo da escola. E fiquei olhando, né? Dentro de uma comunidade pobre, essa escola. E senti a presença de uma mulher do meu lado muito alegre. Não era a Mirra.
era uma mulher da comunidade que tinha falecido. Ela dizia assim para mim: como eu estou feliz que meu filho vai estudar nessa escola. Como eu estou feliz. E eu fiquei escutando aquilo e aquela alegria dela, a alegria de mãe, né, numa outra dimensão, alegre porque o filho ia estudar ali. É mais uma criança que a gente tira da rua, né? E eu pensei assim, as mães continuam as mesmas, né? Mesmo fora do corpo, continuam pensando nos seus filhos, né? Essa foi a experiência que eu vivi hoje de manhã, E ao ir. eu acho, Adenal, que não é porque a pessoa tem dificuldade de se deslocar desse papel. Eu acho que essa é uma experiência do espírito que ela é muito marcante. Então, isso fica, esse cuidado, essa amorosidade que o materno permite para o ser humano, ou também para o espírito, né? É um ápice do que ele pode sentir. Então, eu acho que isso fica, né? Se desloca no tempo, quando a pessoa desencarna, esse desejo, esse cuidado. E eu vejo também que, de certa forma, isso está crescendo muito no masculino. Ontem mesmo eu estava assistindo uma pessoa daqui dos Estados Unidos trazendo esse trabalho de como o masculino precisa também olhar esse feminino dele e perceber como dentro do lar ele tem um lugar muito importante, esse lugar da educação, da participação dos filhos. Então a gente está percebendo o quanto esse, de certa forma, materno está também agregando, né? Porque na verdade é acolher não tem sexo. É muito boa essa experiência, adorei. Viu? Então vamos falar da consciência e do inconsciente? Então vamos lá. Bom, nós construímos a nossa identidade baseada no corpo, né? Corpo físico. Nos identificamos com o corpo desde criança. Então, nós somos o corpo. Nos apresentamos em um corpo. Postulamos esse corpo como uma representação da nossa pessoa, do nosso ser, do espírito que somos. É assim que nós aprendemos. E dentro disso, desse aprendizado, entendemos que o cérebro é o órgão onde está a razão, onde está o eu. Nós aprendemos isso. É automático pensar que o eu é uma condição que emerge do organismo, mais precisamente do cérebro. Essa é a cultura vigente. Posteriormente, nós vamos aprendendo que temos uma consciência, como se fosse um conjunto de informações. Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente lê, que a gente ouve, que a gente vê, vai para esse campo chamado consciência. Aprendemos assim. Quanto mais informações, quanto maior o número de informações, mais importante é a pessoa, mais inteligente é a pessoa. Nós aprendemos assim, que ampliar a consciência é ter muitas informações. É por isso que nós somos ávidos por informações, por essa ideia de que o maior número de informações dota a pessoa de maior inteligência, de maior poder sobre a vida, porque conhece muito. Essa é a ideia vigente. Então, temos uma consciência cheia de informações. A inteligência é uma capacidade de reter informações. Não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que essa é a filosofia ou a ideia vigente. Identificamos com o corpo e achamos que consciência é um campo onde cabem muitas informações e o maior número de informações lhe dá maior inteligência, maior capacidade de se adaptar e vencer os desafios da vida. Posteriormente, nós aprendemos que existe o inconsciente. Isto é, existem coisas que você esquece e que você tem que fazer um certo exercício para relembrar. Então, essas coisas que você esquece, que você lembrava, o que você estava com você na consciência, que desaparecem momentaneamente,
vão para um outro campo chamado inconsciente. Aprendemos assim, consciência e inconsciente. Aprendemos também que o inconsciente pode ser liberado quando a gente entorpece os sentidos. Então, uma pessoa alcoolizada diz o que pensa, o que estava guardado na consciência, no inconsciente. Então, é como se o entorpecente liberasse o inconsciente. A pessoa perde os freios, fala coisas que não deve, tira do inconsciente. Novamente, uma visão orgânica da consciência e do inconsciente, como se tudo estivesse no cérebro. Essa era o pensamento, e ainda é a ideia de muita gente, que consciência e inconsciente depende da estrutura cerebral. Só que viemos a aprender mais tarde, não só pelo estudo dos sonhos, como pelos fenômenos de deslocamento da consciência, vígil, que consciência e inconsciente não estão no cérebro. Acontecem à revelia do cérebro, porque quando nós dormimos, quando não estamos de posse da consciência, há uma atividade. E essa atividade, quando nos lembramos ao acordar, tem o nome de sonho. Então, o sonho é uma atividade que acontece durante o abaixamento da consciência. Então, há movimento, há vida, há ação durante a ausência da consciência. Então, não depende do cérebro. Mais ainda, pessoas que sentem e se deslocam conscientemente de onde estão dormindo para outro lugar, outra casa, outro ambiente, conscientemente, independentemente da atividade cerebral. Isto é, a consciência, não mais o inconsciente, como é no sonho, a consciência permanece acesa, só que deslocada, só que não dependendo do cérebro. Esses acontecimentos sugerem que consciência e inconsciente não são instâncias orgânicas, cerebrais. São, na realidade, componentes do que a gente chama de mente. A mente não está no cérebro, não depende do cérebro. A mente existe independentemente das condições orgânicas. Então, aquilo que você pensava que lhe representava como pessoa, que é o corpo, passa a ser substituído o corpo pela mente. É a mente que lhe representa, não é o corpo. O que é a sua mente? É o seu pensar, é o seu sentir, é o seu desejo, é o seu movimento, é a sua capacidade. Isto é a mente. Independe das condições orgânicas. A mente de uma criança tem as mesmas funções da mente de um idoso, de um adulto jovem, de uma pessoa madura. É mente. Não sofre alterações com o corpo. A mente não envelhece, o que envelhece é o corpo. A mente não é de uma criança, a mente é do espírito, que está usando um corpo que tem limitações, como tem limitações o corpo de uma pessoa idosa. Então, nós temos consciência e inconsciente pertencente a uma estrutura chamada mente, que não depende do corpo. Quando o corpo dorme, a mente continua em atividade. Quando o corpo morre, a mente continua em atividade. Bom, mas e consciência é informação? Inteligência é quantidade de informação? Não.
Você pode ter pouquíssimas informações e uma alta inteligência. Você pode ter muitas informações e uma alta inteligência. Você pode ter muitas informações e uma baixa inteligência. Você pode ter poucas informações e uma baixa inteligência. Então, a quantidade de informações não determina a sua inteligência, a sua capacidade de realização, o seu saber ante a realidade. Bom, então, como adquirir inteligência? Como conseguir ter uma alta capacidade sem estar necessariamente à cata de saber tudo? Tem um detalhe. Você sabe por que você não se lembra o que você comeu no dia 8 de janeiro de 2018? Você não se lembra, nem eu não me lembro. Você se lembraria se, nesse dia, houvesse um acontecimento, ou tivesse havido um acontecimento muito importante que lhe emocionou. Aí você se lembraria. De 8 de janeiro, eu estava almoçando, comendo não sei o quê, e aconteceu tal coisa que me emocionou. Então você se lembraria. Isso quer dizer o seguinte: o que a consciência retém é o que emociona, não é o que o intelecto registra. Porque senão você não esqueceria de nada. Você só se lembra o que emocionalmente lhe afeta. Por isso que a gente deve fazer o que gosta. Gostar de aprender, ou gostar daquilo que está aprendendo. Porque se você adiciona emoção, você retém. Isso quer dizer o seguinte: a vida precisa ser vivida emocionalmente. Uma criança que passe 10 anos estudando só vai reter o que lhe emocionou. Observe que toda vez a gente reencarna, repete estudos. Tem que aprender de novo a ler, tem que aprender de novo a escrever. Por quê? Porque isso é apenas cognitivo, não é emocional. Você retém o que é emocional. Isso quer dizer que a vida precisa ter emoção, sentimento, vontade, desejo. Você precisa estar entregue à experiência. Você retém a experiência que é emocionalmente vivida. Então, uma pessoa que não se lembra de nada, mas que viveu a vida intensamente, que reteve as experiências da experiência, tudo aquilo que era importante, vai se mostrar mais capaz adiante. Enquanto aquele que estudou muito, mas não o fez emocionalmente, não vai conseguir o mesmo desempenho que aquele outro que também estudou, mas que viveu emocionalmente as experiências. Tudo que deve ser feito merece ser bem feito e emocionalmente vivido. Então, a sua consciência deve ser preenchida não de informações, mas de experiências que você extrai, de emoções que você extrai das experiências que você vive. Aí você vai ampliar sua consciência. Portanto, uma pessoa que fica assistindo televisão todos os dias, lendo jornais todos os dias para se informar, está deixando de viver, de sentir. Nada contra você assistir seus jornais ou sua televisão, mas é preciso que você vá viver a vida. Vá viver a vida. Esta consciência que você forma numa encarnação, quando você nasce inconsciente. O espírito está ali, mas não tem um campo de manifestação, porque a consciência se manifesta num organismo, que é no cérebro. A criança está ali com um cérebro novo, totalmente novo. Vai formar o campo da consciência.
Aos poucos vai trazer para este campo as tendências do passado. Mas é algo novo. Você não se lembra do passado porque as informações do passado não vêm para o presente. O que vem para o presente são suas tendências, são capacidades, são competências. Por isso que você não lembra. Coloque na consciência de hoje, nesta consciência que você está tendo agora, experiências emocionais, vivências. Por exemplo, você pode ler um romance sobre uma família que migrou do Brasil para os Estados Unidos, ou migrou do Canadá para os Estados Unidos. Você pode ler um romance, ver o papel do pai, da mãe, dos filhos, o que fizeram, como trabalharam, tudo isso. Você tem a informação. Você tem informação. Isso não quer dizer que você sabe migrar com uma família de um lugar para outro. Não quer dizer que você sabe gerir uma família, porque você não está vivendo a experiência. Você está se informando. Por mais que você goste do que você está lendo, mas é uma informação. Para você aprender, você tem que viver. E é preciso viver a experiência. Você pode ler muito, mas não esqueça de cotejar a sua leitura com experiências que agreguem valor, que agreguem experiência, porque senão você será uma pessoa teórica. Quando chega na próxima encarnação, você leu muito, conheceu muito, muita teoria, você não vai lembrar de nada disso. Agora, se você viveu a experiência, por exemplo, essa de gerir uma família, quando você reencarnar, você não vai se lembrar que geriu uma família, mas você saberá gerir uma família. Porque a experiência foi vivida, emocionalmente vivida. Digamos que você passou a encarnação sem constituir uma família, mas leu sobre família, leu o romance. Quando chegar na encarnação seguinte, você não vai ser capaz, nem vai lembrar que leu aquele romance. A informação ficou lá, na consciência do personagem anterior. Então, viver é sentir. É sentir. Se não sentir, não agrega. Se for só no intelecto, não retém. Isso passa de uma encarnação para outra o que é sentido, não o que é conhecido. Pode ler milhões de livros, pode ver milhões de imagens. O que vai para a encarnação seguinte são suas tendências e o que você aprendeu pela experiência. É assim que o espírito evolui. É por isso que não nos lembramos, porque a consciência que estava naquele corpo, ela vai aos poucos se dissolvendo e construindo nova consciência, novo campo de manifestação. Então, consciência e inconsciente são condições em que se encontram informações e experiências que você gravou. Se ela está acessível imediatamente, consciência. O fato de estar acessível imediatamente é porque essa experiência é recente, ou ela é dotada de uma emoção maior, então, mesmo que seja antiga, então ela tem mais energia, você acessa, está na consciência. Se vai para o inconsciente, se pertence ao inconsciente de vidas passadas, que nunca esteve nessa consciência, tem menos energia para você acessar. Primeiro, os conteúdos que têm mais energia, portanto, os conteúdos da consciência. Depois, aqueles que têm menos energia, que estão no inconsciente. Bom, como é que você faz para ampliar sua consciência? Como é que você faz para ser mais inteligente? Bom, é preciso que você não só estude, claro, mas também arrisque-se a viver experiências que você acredita que você já sabe. Eu vou fazer. Por exemplo, uma mulher que tem receio de ter filhos. Não, eu não vou saber criar. Já aprendeu isso.
Todos nós já fomos mulheres, já parimos. Na verdade, a afirmação "eu não saberei criar" é algo momentâneo, desta encarnação, por uma dificuldade momentânea, por uma dificuldade, por um trauma. Não, você sabe sim. Se quiser, sabe. Mesmo achando que não sabe e que tiver o desejo de ter filhos, tenha. Porque você saberá. Porque é instintivo. É de todo ser humano. O seu medo pode ser por outra causa, não por incompetência. Não por incompetência. Pode ser por outra razão, por outro motivo. Então, se você quer ampliar a sua consciência, traga de volta seus conhecimentos. Nós já fomos agricultores, trabalhamos com a terra, né? Nós já fomos homens, mulheres, mães, pais, já trabalhamos com artesanato, já fizemos muita coisa. Então, somos capazes, somos aptos. Às vezes, negamos isso porque não acreditamos em quem somos. E você é muito mais do que você pensa que você é. Porque você está olhando para esse personagem. Você é um espírito. Então, amplie sua consciência da seguinte maneira. Vamos dizer que você está almoçando, ou jantando, ou tomando café. E tem uma pessoa ali com você, seja seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira, ou um empregado, empregada, alguém ali com você. Ou tomando café, ou cozinhando, ou lavando prato, mas está ali no mesmo ambiente com você, ou sentado, em pé. Tá? É uma experiência simples, simples isso. É uma experiência que você vive e esquece, porque você faz isso dezenas, centenas, milhares de vezes. Mas que tal você enriquecer essa experiência? Quer ampliar sua consciência? Enriqueça. Dialogue com a pessoa. Você pergunta, mas eu vou conversar o quê? Só não converse miséria, só não critique a pessoa, só não transforme o momento em uma instância desagradável. Enriqueça o momento. Enriqueça. Tipo assim, fulano, fulana, sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei que no verão passado eu viajei. Eu fui a tal lugar, como eu gostei. Foi uma experiência muito positiva, muito boa. Você está adicionando àquele momento simples de estar numa cozinha ou na sala, onde for, um momento diferente, alegre, satisfeito. Você vai enriquecer sua mente. Você vai ampliar sua consciência, porque você está trazendo experiências agradáveis, positivas, harmônicas. E está provocando o outro para trazer também algo semelhante. Isso é ampliar a consciência. Você vai provocar o seu inconsciente. Você vai trazer luz numa experiência muito simples. Ou você pega seu carro e vai trabalhar. Ou vai no mercado. Ou vai na casa de um amigo, de uma amiga. Se desloca 20 minutos, 30 minutos que seja. Ou 10 minutos. Uma experiência habitual, simples. Que tal você enriquecer essa experiência? No trajeto, você construir alguma coisa, você construir alguma ideia, você pensar, ao invés de ficar com medo, pensando em miséria, pensando em Covid, pensando em doença, que tal você pensar assim, poxa, eu tenho umas coisas para fazer lá em casa, eu vou na casa, vou no mercado, vou fazer umas compras, mas eu me lembrei agora que eu tenho uma coisa para fazer que eu deixei a semana passada. Sabe de uma coisa? Quando eu voltar, eu vou fazer aquilo. Eu vou me dedicar àquilo. Você está aproveitando o trajeto para planejar a sua vida. Um simples trajeto. Toda experiência que você vive merece que você adicione a ela algo de importante, algo de favorável, algo de útil. Ampliação da consciência. Pense assim,
Eu tenho uma consciência que precisa se ampliar. Eu tenho uma mente brilhante e eu preciso fazê-la brilhar. É assim que você amplia a sua consciência e não apenas lendo um livro. É importante ler. Não estou aqui destruindo o intelecto. Sim, é importante ter cultura, ter conhecimento, mas não se esqueça da experiência. Eu estou lendo um livro agora, muito bom, um livro de A Vida de Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, né? Que ele chamou de A Terra Prometida. Interessante as ideias dele, de um jovem, né? Um homem muito lúcido, um homem muito inteligente, e dá para perceber o quanto ele valorizava a experiência, o estar com o outro, o partilhar com o outro o que ele estava vivendo. Num dado momento, ele fala da relação que ele teve com a rival dele para competir para a presidência dos Estados Unidos, que era Hillary Clinton, que ele criticava durante a campanha. Quando terminou a campanha e ele ganhou, ele foi convidado para ser secretário de Estado. Ela não quis. O cara disse: você me acusou, você me criticou. Aí ele disse para ela: mas você tem um papel importante para o seu país. Ele valorizava a pessoa, o ser humano. Ele valorizou a experiência com ela. Estou citando ele não é porque eu acho que ele é melhor do que ninguém, não. Só para dar como exemplo alguém que valorizava a experiência. O tocar, o sentir, o estar com, o partilhar com o outro. E não viver uma vida intelectual se enchendo de informações. Por exemplo, para que eu quero saber mais de Covid? Já sei, já li lá atrás. Agora, protocolos médicos a serem seguidos, pronto. E tocar a vida. E viver a vida. Seguindo os protocolos médicos. Viver a vida, claro. Óbvio. É hora de você fazer isso. É hora de você tocar a vida, viver a vida. A vida tem que ser vivida. A vida não tem que ser intelecto. Tem que ter sentido, tem que sentir, porque é isso que agrega à consciência, ao inconsciente, à mente. Porque o espírito navega com a mente, ele não navega em corpos direto. É a mente que usa corpos e não é direto. A mente também transita pelo mundo espiritual e não está no corpo físico. Então é preciso que você se identifique mais com a sua mente, com seus conteúdos, com a pessoa que você é. Cuide do corpo, dê atenção ao corpo, mas comece a esquecer de suas preocupações estéticas, né? O que são preocupações estéticas? É você se preocupar mais com a imagem do que com a essência, com a aparência do que com a essência. Como? Eu não preciso estar fazendo cirurgia para parecer jovem. Eu já vivi isso. Já vivi a experiência de um corpo jovem. Desculpe. Agora eu quero um corpo como ele é. Cuido, mas não vou maquiá-lo para parecer o que ele não é. Ele é o que ele é. Vou cuidar dele, mas não vou retroceder, porque já me desidentifiquei com ele. Corpo é o corpo. Envelhece, adoece, morre, tem rugas, tem cabelos brancos. Nada contra quem pinta o cabelo e quem diminui as rugas com seus cremes, etc. Mas tem um limite. Você é mais do que o seu corpo. A consciência, a mente, é muito mais do que o corpo, porque o corpo é apenas uma extensão. Uma extensão. Valorizo o corpo, mas é uma extensão, porque eu funciono sem o corpo. Veja, você pega um celular e conversa com uma pessoa. Ela não está te vendo. Digamos que ela não lhe veja, não seja
uma chamada de vídeo. Você está funcionando sem mostrar seu corpo. A pessoa não sabe como você está vestido, se você está com ruga, se você está despenteado, mas você está funcionando. Nós funcionamos independentemente do corpo. Mas ainda, quando você está meditando, ali parado, de olhos fechados, ou deitado, ou sentado, ou em pé, e você está pensando, focando, avaliando, analisando, não está usando o seu corpo, está usando sua mente. A mente é mais poderosa do que o corpo. Acostume-se a transitar com a sua mente. Eu vou caminhar daqui para ali. Eu vou dirigir meu carro daqui para ali. Tudo isso é apêndice. Eu quero preparar minha mente para o momento seguinte. E não apenas ajeitar o meu corpo para o momento seguinte. Eu tenho que ajeitar a minha mente. Onde eu vou, o que eu quero, como vou me portar, o que vou dizer, o que quero obter, como tratar as pessoas. Eu estou deslocando minha mente. É ela que vai atuar, não é o meu corpo. Não é a minha aparência. De jeito algum. Não que você deva desleixar-se da sua aparência. Não que você deva se largar e ser uma pessoa maltrapilha ou descuidada. Mínimos cuidados. Respeite o ambiente onde você vá, mas não se esqueça que você é a sua mente. É ela que o espírito usa para operar o corpo. Operar. Corpo é um apêndice. Por exemplo, você usa a mão, que eu estou mostrando aqui, né? Mas você não é a mão, você a usa, você a maneja. Você escreve, você pega um copo, você passa a mão na cabeça, você usa, mas você não é a mão. Então você não é esse corpo, nem o cérebro é. Até porque quando você fala eu e toca no corpo, em que parte dele você toca? É aqui, você faz eu? Não, você bate no peito. Eu. Sabe por quê? Porque você bate no coração. A gente bate no coração. Eu. Porque é ali que pulsa a vida. A frequência cerebral não é percebida por você, mas a pulsação é percebida por você. Então, você desloca a mente usando um corpo. Consciência e inconsciente são apenas divisões, digamos assim, didáticas para você entender o que está acessível imediatamente e o que está inacessível imediatamente, mas que pode ser acessado. Por isso que um é consciente e outro é inconsciente, mas fazem parte da mente. Pertence ao espírito. Não é o seu corpo que lhe representa, né? Eu uma vez fui a uma solenidade, convidado no Tribunal de Justiça, convidado para dizer algumas palavras. E fui com meu traje habitual. Eu gosto de camisa polo, calça jeans e alpercata. E fui. Foi um escândalo. Todo mundo de paletó. Todo mundo, exceto as mulheres. As mulheres vestidas, eu não sei, cada uma com seu vestido, não sei, o traje, né? Mas um traje mais clássico. Os homens todos de paletó. Eu fui o único que fui de camisa polo e de alpercata. Eu não gosto de sapato, eu não uso sapato. Todo mundo olhando para mim. Eu parecia um ET. Mas entrei na maior tranquilidade e fiz a minha palestra. Sabe por quê? Porque eu sou a minha mente, eu não sou o meu corpo. Eu gosto de andar assim. Ninguém me disse, olha, você só pode ir de paletó. O que é que eu diria? Eu, Adenauer, nada contra o paletó dos outros. Muito obrigado, mas eu não uso. Ah, mas como assim não usa? Todo mundo usa. Sim, mas eu não sou obrigado a usar. Não sou obrigado a usar.
Eu uso a roupa que eu quero. Ou eu não me visto mal, né? Estar de camisa, eu não estava nu. Eu não estava com a roupa extravagante? Podia até estar. Isso quer dizer que você não é o seu corpo. Não é o seu corpo. E é tanto assim que você pode ter uma doença, mas não se esqueça, a doença é do corpo. Olhe para a doença e pense assim: meu corpo está doente, eu preciso cuidar do meu corpo. O que eu vou fazer para cuidar do meu corpo? Eu vou a quem entende de corpo, eu vou ao médico. Pronto, a doença é do corpo e o médico vai me dar o remédio ou vai dizer que a doença não tem cura. Aí eu vou dizer: corpo, você está me dizendo que você tem um tempo de vida útil, né? Todo corpo tem um tempo de vida útil. Acostume-se com isso. Olhe para o corpo adoecido e cuide dele. Trate dele. Quando você desencarna, o corpo fica. Você não vai sentir a dor do corpo. Outro tipo de dor virá. Quando você desencarna, a consciência permanece. Nunca morre. Mesmo que ela abaixe no sono, a consciência do espírito permanece. Sempre consciente. O espírito vive um eterno presente. Eterno. Imagine. Você está aí agora pensando, ouvindo, analisando. Você nunca vai deixar de estar pensando. Correndo, você está pensando. Transando, você está pensando. Dormindo, você está pensando. Conversando com alguém, você está pensando. Sempre pensando. O espírito nunca cessa de pensar. Você vai se matar, não deixa de pensar. Mata o corpo, não mata a consciência de si. O campo vai se modificar. Que quando você desencarna, você se liga a outra dimensão, você vai aprendendo coisas dessa dimensão. Então, o campo da consciência que você tinha na Terra, quando estava no corpo, vai se modificando. Quando reencarna, novo campo de consciência. Mas a consciência de si nunca perde. Você está sempre na consciência de si. Imagine. Imagine. Tem gente que quer fugir, entorpecer os sentidos, fumar um baseado, fumar maconha, cheirar cocaína, álcool, cigarro, comprimidos para dormir, mas não deixa a consciência de si. A imortalidade do espírito é essa. Não tem como fugir da consciência de si. Não existe não viver. Não existe não viver. Não existe sair da consciência. Não existe. Ele estará sempre na consciência de si. O espírito vive esse eterno presente, consciência de si. Pode entorpecer, pode dormir, mas a consciência de si não se perde. Fantástico o divino. Fantástico. Você nunca deixará de ser. Agora o corpo morre, adoece, tem câncer, tem isso, tem Covid, tem pneumonia, tem um bocado de doença, tem. Mas a consciência de si você não perde. As piores doenças não são a do corpo, são as doenças da mente. As doenças da mente. Doença da mente que eu considero das mais graves, é o mau caratismo, doença da mente. O desejo de prejudicar o outro, doença da mente. A depressão, doença da mente. Essas são mais sérias. Depressão, então, vontade de não viver, de não fazer, de não agir, de não realizar. É da mente. A mente adoece por uma série de experiências, né? Importante que você saiba que
o corpo não lhe representa. O que lhe representa a sua mente. O que você faz com ela? Onde você a coloca? Onde você a situa? Situe no melhor lugar. Melhor lugar. Eu estou sempre em paz, independentemente do meu corpo ou das pessoas à minha volta. Minha mente está sempre em paz, porque eu já fui às últimas consequências. E que de ruim pode acontecer comigo? Tá, se acontecer isso, eu tenho uma alternativa. Se acontecer aquilo, eu tenho outra alternativa. E se morrer, tem alternativa. A vida continua. Pense nisso. Consciência e inconsciente são instâncias do eu, do acesso àquilo que você já vivenciou, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já integrou. Consciência e inconsciente. Ok? Agora a gente poderia responder a perguntas, né? As perguntas, uma Rosana para isso? Isso mesmo. O Daniel trouxe uma primeira pergunta. Adenal, de que maneira entender a consciência nessa encarnação, na realidade atual, com o inconsciente ligado à escolha das provas pela encarnação anterior? Obrigada pelo abraço, Daniel. Vamos lá, ver se eu entendi. De que maneira entender a consciência nessa encarnação, na realidade atual, com o inconsciente ligado à escolha das provas pela encarnação anterior? Daniel, essa afirmação de escolha de provas, ela é metafórica. Metafórica. Por que é metafórica? Digamos que você precise aprender a, como eu disse, a gerir uma família. Então, antes de reencarnar, o que você diz é assim: eu vou escolher reencarnar em família para aprender a gerir família. E essa escolha está no inconsciente. Isso é metafórico, sabe por quê? Porque mesmo que você não diga que escolheu, você tem uma inabilidade, que é gerir família, não sabe gerir. Você vai reencarnar em família e vai viver a experiência de gerir ou não gerir. Não por uma escolha de provas, mas porque é consequência natural de quem você é. Poucos casos o espírito escolhe, porque ele tem opções. A maioria não tem opções. A maioria não planeja a reencarnação. A maioria reencarna do jeito que é e vive as experiências que precisa viver, que se apresentam. É mais inconsciente do que inconsciente. Agora, se você escolher uma prova que sua escolha agora, não, não quero sofrer, não quero passar por isso, não. Eu quero algo melhor. Eu não quero viver sofrendo. Não queira viver sofrendo. Ok? A Daiane fez a seguinte pergunta: quando a gente percebe que uma pessoa se enganou numa decisão que tomou por inconsciência das consequências que terá de enfrentar, qual a maior caridade que podemos fazer por essa pessoa? Tentar conscientizá-la da situação e das consequências? Ou dois, silenciar no receio da pessoa sofrer mais ainda com uma culpa que possa seguir nela? Olha, uma das coisas muito importantes, Daiane, é você aliviar a culpa das pessoas. O ser humano não deve se sentir culpado por erros ou escolhas inadequadas. É muito importante que a gente se sinta ignorante. Fiz a escolha porque achava que era a melhor. Não devo me culpar por isso. Eu devo aprender a fazer novas escolhas e não a culpa. A melhor caridade que você faz por alguém é aliviar a pessoa de culpas. Não é passar a mão na cabeça dizendo não tem consequência nenhuma. A consequência de uma escolha inadequada é a constatação de uma inabilidade. Então, procure ter a habilidade que você não tinha. Esse é o conselho. Mas não se culpe. Vá atrás do prejuízo de não ter essa habilidade.
e não culpar a pessoa dizendo que ela vai sofrer ou vai pagar. Não vai sofrer nem vai pagar. Ela precisa aprender, e aprender não é sofrendo, aprender não é apanhando, aprender não é passando por adversidades. Se o seu filho não sabe ler, você vai levá-lo à escola para ele aprender a ler, porque há uma inabilidade. Se seu filho não sabe escrever, ele tem uma inabilidade. Caminho à escola para que ele aprenda. Então, se o espírito matou ou roubou numa encarnação, você não vai matá-lo ou retirar todos os seus bens. Você vai ensiná-lo a valorizar a vida e a valorizar o trabalho honesto. A próxima pergunta é de Zanilton. Ele disse assim: Adenauer, assim como eu me desidentifico do corpo físico, eu também posso me desidentificar da mente? Se isso é possível, eu estarei vivenciando consciência ou inconsciência? Zenilton, não é possível você se desidentificar da mente, porque espírito e mente são praticamente indissociáveis. Só numa condição extrema, chamado de espírito puro, é que não há mente. Mas isso é inacessível ao nosso saber. Então não há como você se desidentificar da sua mente. Ela é o veículo de manifestação imediato do espírito. Então não tem como se identificar. Agora, com o corpo você pode se identificar, com o personagem você pode se identificar, mas não com a mente. A Rita de Castro perguntou assim: Adenauer, como explicar a pessoas com grande conhecimento em tecnologia da informática, já que essa tecnologia é tão nova? Dificilmente esse conhecimento veio de outras encarnações? Olha, o conhecimento tecnológico, ele é um conhecimento milenar. Não é porque a tecnologia surgiu agora que o conhecimento é recente. Computadores existem há milhares de anos. Eles só não tinham válvulas, transistores e chips. Mas se você pegar, por exemplo, o Soroban, que é um ábaco antiquíssimo, o mesmo princípio do computador. O princípio de calcular, de analisar, de juntar dados, isso é milenar. A informática, a tecnologia veio facilitar algo que o espírito já faz. Então, não é que não veio de outra vida. Não é a tecnologia que gera o conhecimento, né? Não foi o computador que gerou conhecimento. O computador facilita a manifestação daquilo que é psíquico, né? Nós só estamos aqui conhecendo porque imaginávamos isso. Já imaginando, se você, por exemplo, pegar filmes da década de 60, 70, você já via o sujeito usando um celular para se comunicar. Não existia a tecnologia, mas ele já pensava que aquilo poderia existir. Comunicação à distância, já se pensava nisso há muito tempo, há milhares de anos. Então, a tecnologia, o progresso só está manifestando o que é o espírito. Nós estamos diante da constatação de que a matéria está a serviço do espírito. A Cláudia perguntou assim: essa consciência vivida com a emoção podem nos trazer, no momento atual, sensações boas ou más? Tenho lembranças de fatos da infância que provocaram emoções ruins e ficaram muito gravadas na mente. Cláudia, desligue dessas emoções ruins, que você chama de ruins. Pense assim: todas as emoções que você viveu, que você considera boas ou ruins, lhe fizeram aprender alguma coisa. Fixe-se no que você aprendeu, a ser e a não ser, e não na qualidade da experiência. Por exemplo, eu, na infância, minha mãe me batia, doía, mas eu não estou me lembrando da experiência
e vou agora me sentir magoado por ela. Eu vou me lembrar daquilo que eu aprendi mesmo apanhando. Apanhei, quer dizer, naturalmente, eu não fui espancado nem nada. Estou citando só um exemplo. Não se fixe na qualidade da dor ou do sofrimento, mas sim no que você aprendeu. É como uma perda. Ah, meu pai faleceu. Sim, meu pai faleceu. Minha mãe faleceu. Morreu. Tá. Chorei, vou chorar, vou entrar no meu luto, mas vai chegar um momento que eu vou dizer, olha, em vez de eu ficar chorando pela morte, o que eu aprendi? O que eu vivenciei? O que é uma perda? Sabe o que é uma perda? Uma perda é deixar o que restou de uma experiência de aprendizado. É isso que é uma perda. É como você tomar um banho. Quando você toma um banho, você perde aquilo que não lhe serve mais. Fica o quê? O corpo limpo. Então, uma perda é você eliminar aquilo que você já não precisa, porque você precisa seguir sem aquilo. Então, não se fixe no negativo da experiência, na qualidade atribuída à experiência, mas no que você aprendeu com ela. O Estevão perguntou assim: tem uma dúvida, corpo e mente foram um só sistema e ambos se influenciam? Isso diz muito sobre nosso funcionamento. Por que temos respostas externas que nossos sentimentos internos influenciam? Ó, pense sempre que o corpo é uma extensão da mente. Não são opostos. É como a pele. A pele é uma extensão do organismo. Sem a pele eu não agrego. A pele é um órgão. Sem ela eu não agrego o organismo. Então eu preciso da pele. O corpo é uma pele da consciência. Eu preciso do corpo para manifestar uma identidade. É uma extensão. Essa extensão cai, morre, é como cortar as unhas, mas fica a possibilidade dela continuar. O corpo morre, essa extensão no mundo espiritual se chama corpo espiritual, que é uma forma de eu me apresentar, sempre como uma extensão da mente, e não uma oposição à mente. Então pense sempre assim. O que acontece no corpo influencia a mente, claro, porque é uma extensão. É como você ter uma bengala. Uma bengala, quando você toca no objeto, você sente, mas não foi sua mão que tocou. Foi lá a ponta da bengala. É uma extensão da sua mão, a bengala. Ou uma vareta, ou o que for. Então, o corpo é uma extensão da consciência, é a pele da consciência, é a parte densa da mente. Quem está aqui falando para você é a Adenauer, né? Usando o corpo. É uma extensão da minha mente. É uma extensão do espírito. É tão importante quanto a mente, o corpo, como extensão, como parte integrante do sistema. Ok? O Estevão fez também uma outra pergunta que complementa assim: você pode usar uma dor física para limitar sua mente, por exemplo? Ou pode usar a sua mente para aliviar a dor física? Você pode, com a sua fisiologia, influenciar um pensamento negativo? Veja, Estevão, a influência da mente sobre o corpo, no que diz respeito à dor e à morfologia, é mínima. É mínima. Se você tiver uma dor no seu corpo, dor física, e você mentalizar para a dor cessar, ela pode não cessar. Agora, você pode mentalizar, lidar com a dor sem que ela lhe incomode. Você poderá não cessar, porque a dor é algo que vem do sistema nervoso. É o sistema nervoso que acusa. Só se você criar um anestésico. Se a sua mente for capaz de criar um anestésico, você vai deixar de sentir dor. Mas a mente não cria anestésico.
Você pode aprender a lidar com a dor. Aquela lhe incomode menos ou não lhe incomode e continue. Eu estou conversando aqui, você não sabe se eu estou sentindo dor, mas é suportável. Eu não elimino, mas digo, olha, mesmo com dor, eu vou fazer minha palestra, vou fazer minha live. Quantas vezes já fui fazer palestra sentindo uma dor forte, mas fui fazer palestra porque para mim era mais agradável fazer palestra. Durante a palestra, a dor continuou, mas suportável. Eu não eliminei a dor. Então, é preciso entender que é como você pensar assim, ó, você vai para o futebol, assistir futebol. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Lá no Maracanã. 50 mil pessoas assistindo. 49 mil torcendo para o Brasil. 1.000 torcendo pela Alemanha. E se a Alemanha vencer? Então, 1.000 tem mais força do que 49.900? Não é uma questão mental. Não depende da sua mente transformar os resultados. Depende da sua mente lidar com os resultados ou com o momento. A alteração está em você e não no ambiente externo. A Marilice fez a seguinte pergunta. Ela disse... Peraí. A consciência continua, Marilice. Ela continua. Isso. Não, você perde a consciência quando você reencarna. Você cria outra consciência. Não consciência de si, continua a consciência de si. O espírito tem consciência de si, a reencarnação, isso continua. Mas o campo da consciência de si, quando reencarna, você perde. Vai construir outro, um novo córtex cerebral. Quando você desencarna, a consciência de si continua e a consciência do momento de onde está permanece. Você não perde. A Silvia disse assim, por que não consigo dirigir? Tenho vontade, não consigo, congelo. Já tentei muitas vezes e acabei desistindo. Tem uma técnica, Silvia, chamada dessensibilização sistemática. Fácil de resolver. Você, em 3, 4 lições, você volta a dirigir ou aprende a dirigir. Há uma sensibilização ao dirigir o veículo e é preciso dessensibilizar. Procure um profissional que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental, vai lhe explicar o que é desensibilização sistemática e como você utilizar, e você vai dirigir bem, porque geralmente as mulheres são bem cautelosas quando dirigem. O Jorge perguntou assim, Adenal, como enfrentar a ansiedade em tempos de pandemia? Como enfrentar? O que é pandemia mesmo? Criatura, siga os protocolos médicos e viva a vida naturalmente. Naturalmente. Ah, mas e se eu contrair o vírus? Vá para o médico. E se morrer, morreu. Vá às últimas consequências. A ansiedade é antecipação do futuro. Não antecipe. Viva o momento, viva o presente. Siga os protocolos médicos, ponto. E viva a vida. Adeus ansiedade. Se tiver que morrer, vai desencarnar de Covid ou sem Covid. A Nélia perguntou assim, Adenal, o que argumentar para um jovem que faz uso da maconha e de sentir-se bem, afirmando que não ser viciado e defendendo que não há quaisquer malefícios? Nélia, não contraria o jovem. Deixa ele pensar assim. Pode deixar ele pensar assim. Diga apenas a ele que ele está perdendo tempo. Todo prazer que nos retira da experiência nos faz perder tempo. Não é só a maconha, não. É ficar procrastinando, é ficar no deleite muito tempo. Diga a ele que é apenas perda de tempo. Se ele quer perder tempo, paciência. A Lindinha escreveu... peraí, essa é outra, Marcela. A Lindinha escreveu assim, boa noite, eu não consigo me perdoar, cometi um erro muito grave há 29 anos, peço perdão todos os dias, mas não me sinto perdoada. Ô, Lindinha, você quer que eu tenha pena de você? Quando você diz isso, você está traindo pena das pessoas. Ó, coitadinha, ela não se perdoa, porque ela errou. Fez, não faça mais. Toque a vida. Não vai lhe acontecer nada. Você está presa na experiência porque você quer a piedade dos outros. Você quer que as pessoas lhe absorvam. Quem tem que absorver você é você.
Pense assim: o que eu fiz há 29 anos, ou quando tinha 29 anos, foi fruto da minha ignorância. Quem lhe fez ignorante? Deus. Então não fique se culpando como se todo mundo devesse ter pena de você. Assuma a condição de espírito e haja e atue, independentemente do seu passado. Vou votar na da Marilice. O esquizofrênico vive o tempo todo inconsciente das atitudes que toma? Não. Mas nisso a esquizofrenia é um espectro. Tem vários tipos de esquizofrenia. E o esquizofrênico, ou a pessoa que tem essa doença, não vive no inconsciente. Quando é em crise, ou quando está em contato com o inconsciente, manifesta parte do inconsciente. Mas a pessoa portadora de esquizofrenia pode ter vida normal, não está sempre no inconsciente. Vive momentos de estar no inconsciente. A Fabiana perguntou assim: o inconsciente será incorporado ao consciente quando alcançarmos a consciência plena? Não, não é possível você pensar que o inconsciente vai ser incorporado à consciência. Pense que a consciência é incorporada ao inconsciente. O inconsciente, porque tudo que você está vivendo vai para o inconsciente. Mas esse inconsciente não é inconsciente ao espírito, é inconsciente ao ego. Faça a distinção entre o espírito e o ego. A Bianca colocou assim: boa noite, gostaria muito de saber o que fiz para minha irmã na vida passada. Ela me rejeita muito e a minha mãe também. Você não precisa pensar assim, Bianca. Ame as duas. Por que você está preocupado com a rejeição delas a você? Continue amando-as e pronto. Não se incomode se alguém não gosta de você. Ninguém é obrigado a gostar de você. Se aceite como alguém que pode ser objeto de rejeição dos outros. Mas ame as pessoas, trate bem tanto sua mãe quanto sua irmã, mesmo que elas não gostem de você, elas têm o direito de não gostar de você. A Mara escreveu assim: o que fazer com um filho único ingrato que evita sua presença? Prefere a família do marido e diz que não me considera sua família. Sua família, ele não é sua família, nem eu sou sua família. A sua família é a família universal. Por que você está querendo agradar esse filho? Deixe ele viver a vida dele. Ele é um espírito, ele não lhe pertence. Se ele não gosta de você, paciência, siga seu caminho. Deixe ele seguir a dele. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. O Zenilton disse assim: Adenal, então não tem como eu me sentir espírito imortal. O que sente é a mente? E o espírito? Onde estou onde? Boa pergunta, Zenilton. O espírito é uma essência. Por enquanto, o espírito que você é se manifesta com a mente. Não tem como você se ver espírito sem a mente. O espírito imortal, ele usa uma mente. Ele não deixa de ser imortal porque tem uma mente. A mente é veículo de manifestação do espírito. Por enquanto, pense que o espírito é essência, mas essa essência, ainda no estágio de evolução em que se encontra, para se fazer visível, para viver experiências, precisa de uma mente, como também ainda precisa de um corpo. A Emília. Oi, Emília. Acredito que a consciência da minha inconsciência é libertadora. Exatamente. Mas procure ter consciência do inconsciente. E o João disse: as respostas são duras, mas realistas. Parece coice de burro, mas sim, e não é. João, você tem razão, viu? Parece, mas não é, não. Mas eu gosto de fazer assim porque as pessoas ficam muito acomodadas em respostas padronizadas, piegas. Não condiz comigo. Eu sou assim, tá? Mas isso é feito com amorosidade. Eu não faço isso com dureza, nem tenho o hábito de tratar as pessoas assim. Isso é feito de uma forma amorosa, tenha certeza, João. Mas você tem razão, parece.
Eu acho ótimo, porque às vezes a gente quer receber respostas que nos mantêm naquele lugar que a gente se encontra, né? De alguma forma. E às vezes vem uma resposta assim, você, opa, ou você voa, ou você vai ficar para trás, né? Então, eu acho que essas respostas são muito boas. Então, a gente queria agradecer muito a todos a participação, as perguntas. Lembrar que todas as perguntas, gente, vocês conseguem rever se vocês tiverem vontade de enviar para alguém, porque essa live ela vai estar dentro do nosso canal do YouTube Projeto Acolher Perdas e Luto, gravada para você compartilhar. Logo mais você vai encontrar. E uma outra forma de você também encontrar nossas lives gravadas, todas que a Adenauer fez, é entrar no nosso website, que está aí abaixo, e clicar Projetoteca. Aí você também encontra. E nós, essa semana, entre hoje e a próxima aula, gente, vai ser dia 22/1. É o nosso próximo encontro. E lembrem-se, é o nosso encontro prático, onde o Adenauer vai falar do tema de hoje, fazendo um exercício prático para que a gente se desenvolva e aprenda cada vez mais utilizar a nossa consciência e nosso inconsciente. Adenauer, foi maravilhoso, eu adorei. Olha, o pessoal escrevendo obrigada. Muito bom. Eu desejo que todo mundo tenha um fim de semana maravilhoso, né? Que a gente possa usar tudo isso que trocamos aqui hoje para meditar, né? Para entrarmos num algo mais profundo, para que a gente possa utilizar isso na realidade. Por isso que a gente está trazendo os exercícios práticos. Professor perfeito, é isso mesmo, Emília. Ninguém tem dúvida disso. As respostas são amorosas. Claro que são, faz parte. A gente às vezes precisa cair assim, porque às vezes está muito maduro e não desprende, né? Então a gente tem que cair e amadurecer, faz parte. Maravilhoso. Adenauer, adorei. Obrigada, Marcela, que está no backstage, foi maravilhoso. E um fim de semana excelente para todo mundo. Esse primeiro sagrado foi fantástico, hein? Que bom. Haverá outros. Haverão outros. Obrigada, Mirra, que talvez, quem sabe, nos assista. A gente quer agradecer as frases maravilhosas e a contribuição que ela tem feito. A gente vai preparar uma coisa bem legal no nosso website para colocar todo esse material da Mirra de 2020 e agora 2021. Vai ser fantástico. Ela vai gostar.